Quais são as partes de uma redação? É isso que você vai ver agora. Se liga, vou contar até 3 e a gente vai começar. 1, 3. Galera, olha só. Partes da redação, então, para você não se perder. Bom, um detalhezinho bem bacana é o seguinte. Vamos começar isso aqui. Ó. Primeiro, então, você quer saber quais são as partes de uma redação, certo? Mas olha só, meus queridões. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que redação que é. Que redação que é. Como assim, professor? Bom, nós temos vários estilos de texto. Por exemplo, nós temos a dissertação argumentativa, que é cobrada no Enseja, no Enem, em concurso. Mas nós temos também, por exemplo, textos narrativos, que são cobrados em vestibular, por exemplo. Nós temos artigo de opinião, que são cobrados em vestibulares. Nós temos também carta, né? Carta do leitor, por exemplo, que é cobrada aí muitas vezes em ensino médio, em alguns vestibulares também. Então, assim, quantas partes tem uma redação? Então vamos lá, vou organizar isso aqui para você. Mas ó, faz aquele favor, se inscreva no canal, a gente precisa crescer. Tem muita gente assistindo o canal, eu olho lá nos dados e a galera tá assistindo, mas não tá se inscrevendo. Então eu peço só esse favor, sei que às vezes você esquece, né? Então não esqueça agora, clica aí, deixa o seu like também, ó. Clica em inscrever-se e deixa o seu like, porque isso ajuda a mostrar para o YouTube que o vídeo é importante, beleza? Bom, galera, vamos lá, ó. Partes da redação. A gente tem uma parte básica quando a gente fala de dissertação argumentativa ou de textos argumentativos, beleza? Então eu vou pegar agora o universo de textos argumentativos, tá? Falando do universo de textos argumentativos, eu tenho as seguintes partes. Eu tenho introdução, eu tenho desenvolvimento, beleza? E eu tenho a conclusão. Eu tenho essas 3 partes. Mas, meus queridos, o que é que eu devo entender? Eu estou falando de partes. E parte não é parágrafo. Muita gente confunde isso. Tem gente que acha que parte é a mesma coisa que parágrafo e não é. Parte não é a mesma coisa que parágrafo. Então vamos lá. Vou pegar um modelinho aqui para você. Na verdade, vamos trabalhar com 2 modelinhos por enquanto. Vamos falar de dissertação argumentativa, que é um modelo Enseja, Enem, tá? E vamos falar de artigo de opinião, por exemplo, o básico, tá? Básico. Então, não importa. Então, para quem está assistindo aqui, se você estiver falando de dissertação argumentativa, que é a redação da Enseja, se a gente estiver falando de Enem, ou se você estiver falando de um vestibular aí que cai artigo de opinião, se liga, ó. Quando eu falo dessas 3 partes, eu estou falando o seguinte, para esse tamanho de texto, tá? De Enseja, Enem, vestibular. A introdução, sim, normalmente vai estar no primeiro parágrafo, beleza? Agora, quando eu falo de desenvolvimento, significa o quê? Desenvolvimento é onde eu terei a argumentação. Então, é onde eu vou defender a minha ideia, defender aquilo que eu acredito. Então, se a redação está falando, por exemplo, de consumo sustentável de roupa, como assim consumo sustentável de roupa? Tá, o que você faz com as roupas que você não usa mais? Você vai, leva para um brechó, o que você faz? Deixa lá apodrecer? O que você faz com isso? Um consumo consciente, né? Então vamos lá. Então você vai defender uma ideia. Ou a gente está falando do uso dessas eco bags, né? Dessas sacolas mais sustentáveis para o mercado, por exemplo, para evitar a utilização de sacolas plásticas. Então, aqui na argumentação você vai defender a sua opinião. Então, se você vê benefícios em usar essas sacolas ecológicas, você vai usar isso no desenvolvimento. Ficou claro? Então, vamos lá. Introdução, primeiro parágrafo, desenvolvimento, é a hora que eu vou fazer a argumentação. Eu posso dividir essa argumentação, por exemplo, em 2 parágrafos, tá? Então, eu posso dividir essa argumentação, por exemplo, em 2 parágrafos. Então, seria o segundo e o terceiro parágrafo. Estamos juntos? Beleza? Bom, professor, mas eu não vou fazer nem Enem, nem Enseja, eu vou fazer um vestibular e ele pediu um texto argumentativo que é ali de 15 linhas apenas. Então, você não vai trabalhar com o segundo e terceiro parágrafo. O desenvolvimento você vai concentrar em um parágrafo só. Tudo isso vai depender da sua proporção de texto. Professor, lá no Enseja eu vou fazer só 20 linhas. Tá, 20 linhas, então às vezes pode ser que você faça só 3 parágrafos, tá? Um de introdução, um de desenvolvimento e um de conclusão, beleza? Bom, vamos lá. E a conclusão, galera? A conclusão
normalmente vai estar no quarto parágrafo. Então, parte de uma redação é uma coisa. Parte, por exemplo, eu terei a introdução, que é onde eu vou contextualizar o assunto para o leitor, eu vou mostrar para o leitor sobre o que eu estou falando, porque você está olhando o tema lá na sua prova, mas você tem que imaginar que quem vai ler não sabe qual é o tema. Ah, mas o corretor sabe, mas tem que imaginar que não sabe. Tá? Então, você está olhando lá o tema e você tem que imaginar que o corretor não sabe. É como se você desse uma redação, a sua redação, para alguém da sua casa que nem sabe o que está fazendo e fala assim, lê essa introdução e fala para mim qual é o assunto. Se a pessoa conseguir perceber, você conseguiu alcançar o seu objetivo na introdução, que é mostrar qual é o assunto, beleza? No desenvolvimento eu já falei, a sua argumentação e a conclusão, você vai finalizar isso de acordo com a regra das suas provas. O ensejo tem uma regra que depois a gente explica em outro momento. Mas aqui você vai concluir a ideia central do seu texto. Então essas são as partes, beleza? Então, moral da história. Quando eu falo em texto argumentativo, normalmente eu terei 3 partes: introdução, desenvolvimento e conclusão. Quantos parágrafos eu vou ter? Você vai ter aí normalmente 4 parágrafos, né? 1 de introdução, 2 de desenvolvimento, 1 de conclusão, mas nada impede, repito, você fazer às vezes em 3 parágrafos. Ou tem gente que faz ali provas que tem até 35, 40 linhas, faz 3 parágrafos de desenvolvimento. Beleza, tá? Agora, vamos lá, um recado especial para você. E se tratando de Enem e Enseja, falando de Enem e Enseja, putz, professor, mas qual é a média que é legal fazer? 4 parágrafos. É isso. Para você jogar o jogo fácil e garantir nota. 4 parágrafos, beleza? Ah, professor, mas eu quero aprender mais. Cara, se inscreva no canal, porque daqui a um tempo a gente vai ter aulas ao vivo para eu montar a redação com você. Então você não pode perder essas notificações. Então se inscreva aí já, que aí depois eu vou explicar passo a passo para você chegar e fazer nascer esses 4 parágrafos, beleza? Agora vamos continuar a falar sobre as partes do texto. Vamos lá. Agora, por exemplo, se eu pego para fazer um texto que ele é do tipo, às vezes, narrativo. O que é um texto narrativo? É um texto que tem um formato de história. É um texto que tem formato de história. Aí já é diferente. Quando é um texto em formato de história, e isso, se você vai fazer Enem e Enseja, continua nesse vídeo, você vai falar assim, eu não preciso saber dessa redação. Você não vai fazer essa redação, mas você precisa saber interpretar as partes do texto. Então, olha só, quando eu falo de texto que tem o formato de história, então vou colocar aqui, exemplo, texto em formato de história, quantas partes você vai ter? Você vai ter uma parte chamada de situação inicial. O que é uma situação inicial? É quando você vai mostrar onde que o personagem está, você vai mostrar alguns personagens já dessa história, tá? O que está acontecendo com eles. Então, durante as férias de janeiro, Buranello e seus amigos foram para ABC. Tá? Então eu estou começando desse jeito a história. Outra parte é chamada do quê? De conflito ou algumas apostilas dão o nome de complicação. Eu gosto mais de conflito. Mas, olha só, não significa que vai ter uma treta, que vai ter uma briga, que vai algo se complicar realmente. Mas significa que algo vai ser o gerador da história. Ó, essa parte aqui é a parte que gera a história. Como assim é a parte que gera a história? Galera, é a parte que você vai olhar para aquilo e vai falar assim, sem essa parte não teria a história. Como assim, professor? Não estou entendendo. Vamos lá, vou te explicar. Vou pegar um exemplo bem simplão para ficar mais rápido aqui no nosso vídeo. Chapeuzinho vermelho. Nossa, vai que é no vestibular isso, numa prova não seja? Não. Mas vamos lá. Quando eu falo chapeuzinho vermelho, o que é que se não tivesse acontecido não teria história? Ela ia levar doces para casa da avó. Se a Chapéu, que eu sou íntimo dela, eu falo Chapéu. Se a Chapéu não tivesse ido levar os doces para a avó, nada teria acontecido. Ela não ia lá cruzar com o lobo, fingindo que era alguém, dando uma ordem para ela, vai por esse caminho, vai pelo outro, né? Não ia ter isso. Se ela tivesse ficado de buenas lá na casa dela, nada disso teria acontecido. Beleza? É isso. Tá?
Então, é essa situação que faz toda a história desenrolar. Titanic, já assistiu Titanic? É isso. Então, olha só, o Titanic. Pô, o que é que fez a história desenrolar? Ah, o iceberg. Nossa senhora, o negócio acontece lá do meio pro final da história. É o iceberg que fez a história desenrolar? Não! O que faz a história de Titanic desenrolar é o amor impossível entre Jack e Rose. Oh, God. Se não fosse esse amor impossível entre os dois, a história não estaria acontecendo, tá? Seria apenas lá a questão do Titanic, mas de pano de fundo, tá? Tem o amor, o romance entre Jack e Rose. Beleza? Bora lá então. Aí, uma outra parte é o quê? Aqui rola todo o desenvolvimento do texto, né? E aí eu tenho uma parte chamada de clímax. Tá? Por que eu não estou enumerando o desenvolvimento? Porque, formalmente, as apostilas ou a teoria da redação não dá nome a isso aqui, tá? Então, mas vamos chamar desenvolvimento do conflito, tá? Então vai desenvolver. Mas eles chamam de terceira parte o clímax. O que é o clímax? É um momento antes do final. Então, se eu perguntasse para você, pô, qual é o clímax de Titanic? É quando o negócio começa a afundar, filho. Bateu no iceberg, lascou, você fala agora, pô, vai morrer, não vai morrer, o Jack vai se salvar, não vai se salvar, é o violino, o cara vai subir em cima do violino para se salvar, como é que é? O que vai acontecer? Né? O que é que vai acontecer? Tudo isso é o clímax. E depois do clímax, a gente tem uma quarta parte que eu vou pôr aqui na frente mesmo, que é a chamada de desfecho. O que é o desfecho? É o final. Então, como que o Titanic termina? Com o Jack morto, coitado. Né? E a Rose salva lá, toda velha, com o colarzinho dela. E é isso. Beleza? É assim que termina a história. Então, veja, quantas partes eu tenho aqui? Ah, no caso de uma história narrativa, eu tenho 4 partes. Mas quantos parágrafos eu tenho? Putz, aí, à vontade, não tem nem como eu falar. História é à vontade, depende de como que eu estou dividindo, depende se vai ter fala, se não vai ter fala. Então, quantas partes é diferente de quantos parágrafos, beleza? E aí, para encerrar a nossa reflexão, por exemplo, um texto que é receita culinária. Quantas partes tem? Partes, ingredientes, né? Modo de preparo. Bom, é isso, tá? Ingredientes, modo de preparo. Ah, mas eu tenho lá uma opção de como servir. Beleza. Então você vai ter 2 partes, 3 partes. É isso. Beleza, gente? Então quando eu falo em parte de redação, eu não estou falando de parágrafo. Mas moral da história. Qual texto mais você vai ter interesse aqui no canal? É a dissertação argumentativa, que é o estilo de texto que cai no Enem, que cai no Enseja, e aqui você vai ter muito mais aula sobre isso. Se você entendeu, então, qual é a diferença entre parte de texto e parágrafo, coloque aqui nos comentários se fez sentido para você. Se não fez, escreva também qual é a sua dúvida, que eu vou olhar e depois vou gravar outros vídeos sobre a sua dúvida. Fechado? Vai no meu Instagram, @Thiago_Buranello, e na última foto que tiver, comenta assim: Gustavo Mioto separou de Ana Castela. Escreve isso lá no meu Instagram. Do nada eu quero começar a receber esses comentários. Gustavo Mioto separou de Ana Castela. Tá? Como se fosse uma notícia. Do nada. Pode estar eu e minha mãe na foto. Você vai lá e comenta. Gustavo Mioto separou de Ana Castela. Só para eu ver quem veio desse vídeo aqui. E, né, quem sabe, assim, essa corrente, se for para os dois ficarem juntos, que um dia fiquem, né? Tão bonitinho. É isso. Beijo e abraço. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, 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 tchau. Valeu!